E aí, já parou para pensar como é que um país inteiro gerencia o próprio dinheiro? Parece uma operação, assim, gigantesca, né? E é. Bem no centro de tudo isso tem uma instituição que é chave. Hoje, a gente vai desvendar o que faz o Tesouro Nacional, que é tipo o guardião das finanças do país. Pois é, a pergunta é essa aí, bem direta, afinal de contas, quem é que está no comando? Quem garante que o nosso dinheiro, o dinheiro público, está sendo bem cuidado? A resposta para isso leva a gente direto para uma das peças mais importantes de toda a máquina do governo. Então, vamos lá. Esse órgão é o Tesouro Nacional. Para ficar mais fácil, dá para pensar nele como se fosse o cérebro financeiro do governo, sabe? A missão principal dele é essa: pegar o dinheiro de todo mundo e administrar da melhor forma possível. E não é só para fazer o país funcionar no dia a dia, não. É para garantir que a gente possa crescer de um jeito estável, seguro. Bom, a primeira grande tarefa do Tesouro é bem parecida com o que a gente faz em casa com o nosso orçamento. Sabe, aquela coisa de equilibrar o que entra e o que sai. A diferença é que aqui a escala é, bem, monumental. E essa balança é até que simples de entender. De um lado, a gente tem as receitas, ou seja, o dinheiro que o governo arrecada com impostos, taxas, essas coisas. Do outro lado ficam os gastos, tudo que é investido em saúde, educação, segurança, serviços essenciais, né? O grande trabalho do Tesouro é fazer essa conta fechar no final do mês, ou melhor, do ano. E para manter essa balança em equilíbrio, não é mágica, não. O Tesouro tem umas tarefas bem específicas. Primeiro, ele planeja o orçamento do ano inteiro. Depois, fica de olho, acompanhando se as receitas e as despesas estão batendo com o planejado. E uma parte fundamental, ele tem que garantir a transparência, ou seja, que todo mundo possa ver onde o dinheiro está sendo gasto. Para ajudar nisso tudo, eles ainda investem pesado em tecnologia para modernizar o controle. Certo. Agora vamos para a segunda grande função, que é administrar a dívida pública. Calma, pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas a gente vai simplificar. Pensa assim. Às vezes, o governo precisa fazer um investimento muito grande e o dinheiro que ele arrecada não é suficiente. É aí que entra a dívida. É como se fosse o cartão de crédito do país. Mas por que um país se endividaria, né? A questão principal aqui é que não é um gasto comum, é um investimento. Um investimento no futuro. Esse dinheiro é usado para construir coisas grandes, estradas, hospitais, portos, coisas que vão beneficiar não só a gente agora, mas também as próximas gerações. Ok, e como isso funciona na prática? É um processo bem organizado. O governo precisa de grana para investir, certo? Então, o Tesouro emite e vende o que a gente chama de títulos públicos. Pensa nesses títulos como uma promessa de pagamento. Aí investidores, que podem ser pessoas como nós, empresas, bancos, compram esses títulos. Basicamente, eles emprestam dinheiro para o governo. E claro, depois de um tempo, o Tesouro devolve esse dinheiro com juros. É assim que se consegue o capital para esses projetos gigantescos. E o trabalho do Tesouro não para por aí, não. Além de cuidar do caixa e da dívida, ele também ajuda a definir as regras do jogo para toda a economia. É como se ele ajudasse a escrever o manual de instruções da economia do país. E o papel estratégico dele é, uau, enorme. O Tesouro está envolvido diretamente na política fiscal, ou seja, decidir sobre impostos e gastos. Ele também ajuda a regular o sistema financeiro para tudo não virar uma bagunça. Administra os ativos do Estado, tipo imóveis e reservas, e ainda por cima é quem conversa com órgãos internacionais importantes, como o FMI e o Banco Mundial. E por que isso tudo importa tanto? Porque essas regras, essas decisões que parecem tão distantes, batem direto no nosso dia a dia. Elas mexem com a inflação, ou seja, com o preço das coisas, mexem com o crescimento do país e, claro, com a criação de empregos. Ok? Agora vamos juntar todas as peças, porque no fim das contas, o que mais importa é entender como o trabalho do Tesouro impacta a sociedade, né? A forma como o dinheiro público é gerenciado tem consequências muito reais. E aqui a gente vê os dois lados da moeda. Com uma gestão responsável, o que acontece? Sobra mais dinheiro para investir em saúde, em educação, o país ganha a confiança dos investidores e a economia cresce de forma saudável. O resultado é mais estabilidade para todo mundo. Agora, o outro lado é bem sombrio. Uma má gestão significa menos dinheiro para serviços básicos, crises econômicas, inflação, desperdício e, no fim, mais desigualdade. O que está em jogo é muita coisa. Claro que ser esse guardião financeiro não é nada fácil. O Tesouro vive enfrentando desafios gigantescos.
Tem as crises econômicas que derrubam a arrecadação, tem a pressão política para gastar mais e mais, tem a luta sem fim contra a corrupção e o desperdício, e ainda tem que lidar com a dívida quando os juros estão lá em cima. É um campo minado. E essa citação, olha, ela resume perfeitamente o ponto central de tudo. É fundamental que as decisões do Tesouro sejam técnicas, baseadas em números, em fatos, sem interferência da política do dia a dia, dos interesses de curto prazo. Por quê? Porque o futuro do país, a estabilidade a longo prazo, depende exatamente disso. E, para fechar, fica aqui uma reflexão. A gente viu que o Tesouro Nacional tem um poder gigantesco nas mãos, um poder que afeta o nosso presente e principalmente o nosso futuro. Então, a grande questão que fica é como a gente, como sociedade, pode garantir que esse guardiano do nosso dinheiro atue sempre pensando no bem comum, com total transparência e responsabilidade. Fica aí para a gente pensar.